Paz seja com todos, queridos e amados ouvintes da meditação do dia. A paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz verdadeira que o Senhor Jesus disse: eu dou a minha paz, eu deixo-vos a minha paz. Não dou a paz como o mundo dá, porque realmente no mundo tem paz, mas a falsa paz, a paz aparente. Mas o Senhor disse: eu dou a minha paz. A paz que, mesmo o barco balançando, o vento assoprando, ele estava lá, tranquilo, sossegado, na polpa do barco, dormindo. E eu fico a meditar: e se o vento tivesse quebrado aquele barco? E se o vento tivesse estraçalhado aquele barco? O Senhor ia permanecer em paz, tranquilo? Ele quis mostrar que, embora seja forte as tempestades, mas ele tem paz. Assim como ele andou sobre as águas, ele não ia deixar os discípulos se afogarem também. Ou ia nadando, ou ia em pedaços do navio, do barco, mas eles não iam morrer afogados, porque ele tem paz para dar. Estarei lendo em Lucas 2, no verso 29, que diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Porém, nessa passagem, vemos que o compromisso individual de cada um tem sua tarefa, cada um tem a sua missão. A minha missão eu não posso cobrar do outro. A responsabilidade do outro não é minha. Cada um tem o seu fardo, cada um tem sua cruz, tem seu chamado. E vemos, porém, que o Senhor Jesus estava fazendo a sua missão,
fazendo o seu chamado, executando a obra do Pai, a qual a sua mãe sabia muito bem. Seus pais sabiam desde dele ser gerado, pois o Senhor já tinha anunciado para Maria, para José, que o Senhor Jesus tinha sua missão. Mas talvez esqueceram quando eles foram cumprir a lei de Moisés, uma vez por ano ir a Jerusalém. Fizeram tudo que tinha que fazer, né? Mas quando voltaram, deixaram Jesus para trás. Não colocaram atenção no cuidado de estar zelando por Jesus. Desaperceberam e foram embora, caminho de um dia, depois de um dia de andar, o dia inteiro andando sem Jesus. E não perceberam, e não sentiram falta do Senhor. Depois de um dia começaram a procurar. Procuraram entre os amigos, perguntaram para os parentes e nada de Jesus. Talvez por conta dos outros filhos, não se deram conta. Voltaram para trás a procurar o Senhor. Tiveram que voltar. Tiveram que procurar. Se não tivesse perdido, eles não iam saber que eles tinham uma missão, que eles não iam lembrar da missão. Porque cada um tem a sua responsabilidade. Foi então que os olhos dela se abriu para a obra do Senhor, porque até então estava tudo acomodado. Mas quando ela chegou e encontrou o Senhor pregando na igreja, no templo, aí ela viu que a coisa era diferente. Aí ela lembrou, né, das palavras que o anjo disse, que Deus disse, que ele era filho de Deus, não filho deles. Era uma missão. E o Senhor disse, por que vocês estavam procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Não é do assunto de José, não era o assunto da sua mãe, não era o assunto de carpintaria, não era negócios de venda, de compra e venda, mas era o assunto do Pai, de Deus, que o enviou, e eles sabiam, mas talvez esqueceram, por conta dos afazeres do dia a dia, da vida, né, dos compromissos material, acostumaram com a presença do Senhor Jesus como filho normal. Até então isso acontecia. Aconteceu esse despertamento, né? Aconteceu isso. E aí então eles responderam o quê? Ah, não, você está na responsabilidade da gente, então você tem que obedecer a gente. Você não deveria ter feito isso, batido Jesus, tal, né? Mas não responderam nada, né? Ficaram admirados e ela guardou isso no coração, né? Tá bem claro que eu vim para fazer a obra do meu Pai, que é ensinar, pregar e conduzir o povo à aliança com Deus novamente, a renovar o pacto, a realigar com Deus novamente. Então, muitas das vezes, nós temos que meditar no que está escrito. Nós devemos voltar e ver aonde que nós perdemos a Jesus na nossa vida. Aonde nós deixamos Jesus. Porque a gente está indo vento em popa. O mundo está desenfreado.
E nós queremos até fazer parte desse desse esfriamento espiritual. Seus pais foram para a igreja, no templo, sacrificaram, cultuaram e voltaram todo felizes embora. Mas voltaram sem Jesus. E quantos também de nós estamos na mesma situação? Vamos para a igreja, cultuamos, oramos até, cantamos, ofertamos e voltamos sem Jesus. Andamos por aí sem Jesus. Trabalhamos sem Jesus. Esquecemos, deixamos Jesus para trás. Não que Ele não quis nos acompanhar. É nós que, como eu disse, desenfreamos. É nós que passamos na frente. É nós que não se preocupamos em saber se Ele realmente está ao nosso lado. Vamos deixando, e Ele vai distanciando. Vai deixando, hoje, deixa depois, vai deixando. Quando a gente vê, a gente está léguas longe do Senhor. Distância de um dia inteiro, né? 24 horas longe de Jesus. Isso é terrível. Olha o que pode ocasionar: desconforto, agitação. Coloca todo mundo numa situação estreita. Abrange parentes e amigos. Abala um, abala o outro. Por quê? Porque vão para a igreja, mas volta a ser Jesus. Porque ainda Jesus não está caminhando junto. Ou a pessoa não está caminhando junto com Ele. É uma grande reflexão isso. Né? Lembra do fariseu? Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu vou na tua casa, eu dizimo. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. É. Tá bom. Mas está vazio. Não tem Jesus. Né? E vamos lá. E como não encontrassem, voltar a Jerusalém em busca dele. Primeiro, né, procurou e não encontrou, né? Aí depois aconteceu que passado 3 dias, aí acharam. Eles andaram o caminho de um dia, sentiram falta do Senhor. Começou a procurar entre os amigos e parentes. Aí depois de 3 dias voltaram para Jerusalém. Tá entendendo? Olha que situação, pessoal. Olha que transtorno, pessoal. 3 dias procurando. Gente, porque daí teve que voltar, né? Misericórdia. Foi uma jornada, né? Em busca do Senhor. Aí encontraram ele, sabe aonde? No templo, no mesmo lugar onde eles estavam antes, né? Ali na igreja. Encontraram o Senhor Jesus aonde? Na igreja, no templo.
aonde muitos dizem que não precisam ir buscar o Senhor no templo. Não precisa ir na igreja não. E você vai encontrar o Senhor Jesus por aí no mundo? Vai encontrar o Senhor Jesus nas tabernas? Você vai encontrar o Senhor Jesus nas casas de show? Nos eventos mundanos? Claro que não, você pode procurar, mas você não vai encontrar. Você vai encontrar, sim, alguém dizendo, Jesus está voltando. Vou encontrar isso lá no mundo? Vai. Você vai encontrar isso na casa de show, você vai encontrar isso nos foliões por aí. Você vai encontrar nas músicas. Você vai encontrar alguém dizendo Jesus está voltando. Você vai encontrar. Mas a presença dele, você vai encontrar no templo, na igreja. Aí você vai dizer, o templo somos nós, mas você está sendo um templo, onde Jesus está habitando, morando aí dentro. Para a gente ter Jesus dentro do templo, que é o nosso corpo, também, a gente precisa buscá-lo, precisa encontrá-lo. E como que a gente vai ter comunhão com os irmãos, participar de ceia, se a gente não frequenta a casa de oração? Se a gente não é submisso a um líder, um pastor, a uma liderança espiritual? Não, muitos e muitos dizem, não, eu não sou cristão. Não sou cristão, mas você obedece o seu líder? Sai por aí na rua perguntando que religião você é. Muitos vão dizer, eu sou católico. Mas você obedece o padre, você faz tudo certinho, você vai na igreja, você comunga, você participa do corpo, do sangue de Cristo. Não precisa ir na igreja não, então. Então você vai ficar assim, desgarrado. Como os pais de Jesus se desgarraram de Jesus. Não foi Jesus que desgarrou deles. Eles deixaram Jesus lá na igreja. E nós não podemos deixar Jesus na igreja, nós temos que caminhar com Jesus. Temos que trazer Ele para a nossa vida. A gente vai na igreja, cultua, faz o sacrifício vivo, racional, genuíno e voluntário, mas depois Jesus tem que continuar indo conosco para casa. Ele tem que ficar conosco. E a gente precisa acompanhar isso, crescer na graça, no conhecimento, como o Senhor Jesus ia crescendo em graça e sabedoria. Agora voltar para trás, retroceder na fé, aí já não faz parte da vida do cristão. A gente vai ficar abandonado, sem Jesus, Quando viram ele lá na igreja, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizesse assim para conosco? Ela tratou ele como um dos filhos. E ela sabia que aquele filho não era dela. Aquele filho não era de José e nem dela. Era o filho de Deus. E ela até então, porque o menino era criança, Você está criando ele, Faz parte da sua vida. E então, ali naquele momento, ela estava tratando carnalmente. Filho, por que você fez isso? Por que você ficou para trás? Porque, era para você estar junto com a gente. Deu uma bronquinha nele. Aí, quando ele respondeu, aí eles caíram na realidade. Aí eles lembraram, E aí, então... E eles não compreenderam na hora, Na hora eles, Aí depois, então, eu acho que aquelas promessas, aquelas palavras todas, acho que ficaram no esquecimento na mente de Maria e José. Então, esse acontecimento veio para que eles
relembrasse que Jesus é o Filho de Deus. Aí eles foram meditando nisso, né? Guardando isso no coração. Está começando a obra na vida de Jesus ali. Mas mesmo assim ele foi para casa e era sujeito como filho, normal como os outros também, né? E assim se sucedeu até quando ele veio a ser convidado para a festa de casamento, onde a água foi transformada em vinho. Ali ele operou seu primeiro milagre. Mas até então, ele esperou o momento certo, a hora certa, né? Então, para todas as coisas tem um tempo, mas não tem tempo de perder Jesus. Para tudo tem hora, mas nós não temos hora para perder Jesus. Para tudo tem umas regras, mas não existe regra para perder Jesus. A gente não pode deixar Jesus para trás, mas de jeito nenhum. Precisamos encontrá-lo e andar com ele. Opa, levar ele para casa, né? Daí sim a gente pode dizer: a minha casa é morada de Deus. Ou pode ser material, espiritual e físico. Que o Senhor Jesus venha morar na nossa casa, coração, casa, teto, né? Em todas as áreas. Porque não dá para deixar Jesus para trás, gente. Não pode, não dá. Só causa transtorno. Não adianta querer ir para outros atalhos, querer buscar alegria lá no telefonema, procurando que alguém venha resolver seus problemas, procurando entre amigos e parentes, só vai encontrar transtorno, só problema. Um vai falar uma coisa, outro vai falar que está com fulano e você vai chegar lá e não está com fulano. Você vai até a outra cidade procurando. Não, você vai lá na igreja, lá fulano de tal, lá na outra cidade, lá você vai encontrar. Ou não, ele está ali, ó, naquele grupo ali. Nossa, aquele grupo lá é uma benção. Aquela igreja ali está bombando. Viu? Vê onde que você largou Jesus. Né? E vamos correr atrás. Nós não temos que ficar procurando entre parentes e amigos, mas vamos buscar na casa de Deus. Quando alguém disser para você que não precisa ir na casa de Deus, você repreende. Você vai começar a dizer: eu amo a tua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi disse: Senhor, eu quero louvar o teu nome na grande congregação. Porque realmente o templo ali era grande, né? O templo de Salomão. Mas hoje, talvez alguém possa dizer para você: nossa, você vai naquela igreja pequenininha, aquela igrejinha ali. Ah, você vai naquele salãozinho ali. Ah, você vai lá naquela garagem. Não, vem para a minha igreja, que a minha igreja é grandona. Viu? Vê onde que você deixou Jesus. E vai buscá-lo. Mas buscá-lo de todo o seu coração. Amém? E assim como o Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria, que a gente também venha crescer na graça, na sabedoria de Deus, das coisas de Deus. Fica com Deus, Deus abençoe, receba essa palavra, medita para a sua edificação e para a nossa, né?
Se nós meditar na palavra de Deus, a gente vai ser edificado. O Senhor seja convosco. A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.